Fala galera aí de casa. Bom, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite que eu dou pra vocês, porque eu tô aqui gravando agora, pra mim aqui tá de noite, mas vocês podem estar assistindo de manhã, de tarde, de noite, tem essa facilidade. Então, bom alguma coisa pra vocês, dia, tarde ou noite. Eu vou começar nossa série de vídeos sobre física por mecânica, um subgrupo da mecânica, um subtema da mecânica que é a cinemática. Então eu vou começar aqui com vocês. Com a cinemática, e o que é importante a gente saber sobre a cinemática é que a cinemática vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, com o que ocasionou o movimento. Então a gente vai estar estudando somente quais os tipos de movimento que a gente pode ter, mas não efetivamente o que causou, o que ocasionou tal movimento. Então o mais importante para nós dentro da cinemática é que ela está estudando o movimento. Como vocês podem ver, a minha letra não é um primor de qualidade. Eu gostaria de ter feito caligrafia quando eu era pequenininho, para ver se minha letra ia ficar um pouquinho melhorzinha, mas acho que mesmo assim não ia adiantar muito não. Quando a gente... eu não sei explicar porquê, mas são raras as pessoas que têm facilidade com números e têm a letra boa. A maioria das pessoas que têm facilidade com números, eu não sei porquê, mas tem a letra meio esquisitinha, tipo que nem a minha, assim. Mas vocês vão comentando pra mim aí e eu vou tentando melhorar a letra. Às vezes vocês falam, determinada letra sua, determinada palavra ou letra dentro da palavra aqui, ela tá muito esquisita, não consigo entender. Daí eu vou tentando ver se eu consigo aprimorar pra gente poder chegar num acordo aí, certo? Mas primordialmente importante para nós é estar estudando a física em si. Então, aula de hoje, cinemática, movimento, que é o mais importante para nós. Então, para poder estudar a cinemática e o movimento, a gente tem que introduzir algumas palavras-chave que são muito importantes, conceituais, para a gente estar estudando a cinemática. Que palavras seriam essas? Referencial, movimento, repouso, ponto material, corpo extenso, espaço, variação de tempo, velocidade média, tipos de movimento. Então tudo isso é importante dentro da cinemática. Então, para essa introdução nossa de cinemática, a gente vai estar estudando primeiro as palavras-chave para nós. Quais palavras seriam essas importantes? Quais conceitos são muito importantes para nós? Então o primeiro conceito, eu vou até colocar em vermelho que é importante para nós, é o referencial. Vocês podem me perguntar, mas por que o referencial é tão importante? Por exemplo, quando a gente está dentro de uma sala de aula, o professor de física pergunta para vocês assim, o seu colega do seu lado, ele está em movimento ou em repouso? Daí vocês respondem, professor, que pergunta fácil, está em repouso. Daí o professor fala, não, vocês estão errados. Daí vocês olham para ele assim e falam, como assim, professor, eu estou errado? Ele fala para vocês que vocês estão errados porque ele não falou em relação a qual referencial ele estava perguntando. Por exemplo, se o referencial for você e o seu coleguinha do lado, vocês dois sentados na cadeira, como não tem movimento entre um e o outro, um em relação ao outro, a gente vai falar que está em repouso, que é a resposta mais básica e rápida que vem na nossa cabeça. Porém, se o professor chegar e falar assim, eu estava querendo considerar em relação ao carro que estava passando na rua, ou em relação ao sol, ou em relação à lua, por exemplo, daí a gente está em movimento. Então por isso que é tão importante o referencial, para poder analisar, segundo o referencial, se determinado corpo ou objeto, ou partícula, se vocês quiserem, se encontra em movimento ou em repouso. Isso é muito importante. Então o referencial é um ponto adotado para analisar se um corpo está em movimento ou repouso. Daí aqui dentro do referencial, duas palavras importantes eu grifei.
movimento e repouso. Então, o que seria para nós o movimento? O movimento é quando a posição ou o espaço ocupado por um corpo mudar ao longo de determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, agora eu estou aqui, nessa posição. Daí passou um tempo, eu estou nessa posição. Depois eu volto de novo para essa posição. Então, como eu mudei minha posição com o tempo, eu falo que em relação ao chão, por exemplo, eu estou em movimento. Agora, o repouso. Se eu considerar o referencial no chão, passou o tempo, estou na mesma posição. Passou o tempo de novo, me encontro na mesma posição. E assim sucessivamente, quer dizer, a minha posição não mudou com o tempo, então eu me encontro em repouso, em relação ao chão. Então, por isso, de novo, a gente retoma a história do referencial e vê como é importante saber qual referencial para poder saber se um corpo se encontra em movimento ou repouso. Passando essa história de movimento e repouso, que é importante, a gente tem a história do ponto material e do corpo extenso. Quando eu falar para vocês em ponto material, o que vai ser um ponto material para nós? Um ponto material é um corpo de dimensões ou tamanho desprezível. Em relação ao quê? Em relação ao movimento que esse corpo realiza. Então, se eu pegar, por exemplo, uma formiguinha dentro desse quarto aqui, o movimento, ela vai ser considerada um ponto material, porque o tamanho dela não vai importar para o tipo de movimento que ela está realizando, que seria o deslocamento para pegar, transportar algum alimento, ou pegar algum outro bichinho, e assim vai. Essa história toda que vocês sabem como funciona. Quando for corpo extenso, diferente do ponto material, o tamanho do corpo não vai ser desprezível. Então as dimensões dele são totalmente consideradas em relação ao movimento que ele executa. Por exemplo, se a gente tentar colocar um Boeing 747 para fazer manobras dentro desse quarto, nem a asa dele vai caber aqui dentro. Então, quer dizer, o tamanho do corpo é totalmente influenciável para o movimento que ele vai realizar. Então, isso para nós vai ser o corpo extenso. Então, ponto material, dimensões desprezíveis, tamanho não importa no estudo do movimento, corpo extenso, tamanho importa plenamente no estudo do movimento. Depois de ponto material e corpo extenso, espaço. Essa história do espaço confunde muito a cabeça de muita gente. É fácil o conceito, mas se a gente aprende ele errado, a gente costuma carregar ele e fica chato. Por que vai ficar chato? Porque a gente confunde toda hora essa história. As pessoas perguntam, a gente não sabe responder direito. Às vezes num exercício a gente não consegue interpretar o exercício porque não consegue entender direito o conceito de espaço. Então, o espaço é a posição ocupada por um corpo em certo intervalo de tempo. Por exemplo, o meu espaço nesse instante é o lugar que eu estou ocupando, que é um lugarzinho aqui dentro do meu quarto, certo? Que eu estou falando com vocês. Agora a gente pode ter o espaço inicial e a gente também tem outra coisa que chama origem dos espaços ou a gente costuma chamar também de marco zero. Qual a diferença dos dois? O espaço inicial é a posição ocupada por mim quando eu vou iniciar um tipo de movimento. Então, por exemplo, meu espaço inicial, todo dia quando eu acordo, é a minha cama, que é a partir dela que eu acordo e começo os deslocamentos. Por exemplo, para ir para o banheiro, tomar aquele banho para ir trabalhar, escovar os dentes e tudo mais. Depois eu desço a escada, porque minha casa é um sobrado, vou até a rua, abro o portão, saio, tudo e vou para o trabalho. Então, meu espaço inicial, o meu quarto, a minha cama, que é a partir de lá que eu comecei o movimento. Agora, origem dos espaços ou marco zero. Esses pontos não variam. Origem dos espaços e marco zero são pontos fixos de acordo com determinadas regiões. Então, são pontos de referência para nós, para estudar os movimentos. Por exemplo, se eu pegar a origem do espaço ou marco zero da cidade de São Paulo,
vai ser um ponto, um totemzinho que fica na frente da Catedral da Sé. E ele mostra pra gente coordenadas geográficas, por exemplo, para onde fica o Nordeste, tem um desenho lá, tem uns coqueirinhos, tudo, Recife, cidade de Recife. Daí a gente também tem a parte do Sul, chimarrão, tudo característico de cada região de acordo com as coordenadas geográficas. Então, a partir do Marco Zero, que fica lá na frente da Catedral da Sé, a gente vai poder saber a que distância a gente se encontra da cidade de São Paulo, do centro da cidade de São Paulo. Então o Marco Zero é muito importante para cada região, para a gente poder marcar distâncias, para a gente poder ter referências de deslocamentos, de distâncias percorridas. Por exemplo, quando a gente está andando de carro e a gente pega uma rodovia e tem aquela plaquinha bonitinha. SPKM quer dizer São Paulo, quilômetro, e tem um número lá, quilômetro 30, 40. Quando ele estiver pegando esses números, é em relação a esse Marco Zero, quer dizer, em relação à Catedral da Sé. E por que aparece SP? Porque é uma rodovia estadual, ela pertence ao estado de São Paulo, então eu estou pegando a distância em relação ao Marco Zero da cidade de São Paulo. Se a gente mudar para outros estados, cada um vai ter as suas. Então RJ Rio de Janeiro, MG Minas Gerais e assim vai. Agora se a gente pegar BR, vai ser rodovia federal. Então se eu pegar a BR, claro que o Marco Zero vai mudar. O Marco Zero vai estar lá em Brasília, que é a capital federal, que é a capital do Brasil, da República Federativa do Brasil. Não é isso? Posto essa história de espaço inicial, origem dos espaços ou Marco Zero, espero que tenha ficado claro para vocês, porque é importante a gente ter essa noção. A gente tem também o tempo. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem o tempo. Para nós, o importante é que o tempo ele vai ser sempre positivo. A partir do momento em que eu inicio a observação de um movimento, quando eu inicio a contagem de tempo para que determinado movimento seja realizado, eu não vou poder ter tempo retroativo, regressivo. Então, eu iniciei um tempo, ele vai estar passando e correndo de forma positiva. Então, para nós, o tempo sempre positivo. Já o espaço, como eu acabei de falar para vocês bastante sobre o espaço, ele pode ser positivo ou negativo. Por que o espaço pode ser positivo ou negativo? Porque a gente tem um sistema de referência, aqui para nós, aquela reta famosa que a gente aprende quando é pequenininho, e a gente acha que nunca mais vai usar na vida, e ela é importantíssima, a gente usa ela praticamente a vida toda, os números inteiros. A gente sabe que a direita do zero a gente costuma convencionar como números positivos, e a direita são os negativos. O que acontece então? Quando a gente tiver em qualquer posição à direita do zero, a gente vai falar que são espaços positivos. Quando a gente estiver à esquerda do zero, a gente vai falar que são espaços negativos. Então, é claro que vocês vão passar numa estrada e vão ver, por exemplo, a plaquinha que nem eu falei para vocês, a SP, vai estar lá SPKM menos 30. Não. A única coisa que a gente vai perceber é que quando a gente estiver numa estrada, ou a plaquinha vai estar aumentando a quilometragem, para dizer para a gente que a gente está se afastando do Marco Zero, ou da origem dos espaços de referência, e quando ela estiver diminuindo, quer dizer que a gente está se aproximando do marco de referência. Então aí a gente consegue perceber a importância das marcações, das placas, do referencial, como eu comecei a aula para vocês, referencial muito importante, para a gente poder ter essa história de saber se orientar. Então, o espaço é muito importante porque a gente tem que saber exatamente a posição que a gente se encontra, para onde a gente está indo, se a gente está voltando, o que é Marco Zero, o que é espaço inicial. Então, eu espero ter ajudado vocês com essa parte introdutória de cinemática, porque ela vai ser muito importante para as aulas subsequentes de cinemática. Por que ela vai ser tão importante? Porque a partir desses conceitos iniciais e básicos é que a gente vai estar construindo toda a cinemática. Eles são fundamentais. Por exemplo, quando eu for estudar velocidade, eu preciso saber o que é espaço. Eu tenho que saber o que é o tempo para poder definir a velocidade. A mesma coisa, quando eu for estudar aceleração, outros movimentos, classificar movimentos, eu preciso de tudo isso que eu passei hoje para vocês. Então, espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa parte introdutória de cinemática.
Não esqueça de dar um joinha se vocês gostaram do que eu falei para vocês, que é importante. O joinha, todo mundo fala, para que serve o joinha? Ele serve para dizer se vocês gostaram do que eu expus para vocês, do vídeo, se a qualidade do vídeo foi boa, se vocês entenderam o conceito que eu tentei transmitir através do vídeo. Então dá aquela clicada no joinha se vocês gostaram. Se quiserem fazer comentários também eu agradeço. É sempre importante a gente ter opiniões diversas. Às vezes você pode não achar que não entende tanto de física, mas uma opinião que você dá é importante pra gente, importante pra mim, para eu poder saber se meu trabalho está sendo bem feito, se a maioria está gostando ou não. Então é importante. E outra coisa, importante, como eu falei para vocês, duas coisas. Se inscrevam no canal, porque só com vocês se inscreverem no meu canal, vocês vão poder acompanhar a evolução do canal e os próximos vídeos que eu for colocando para vocês. Então, se vocês estiverem inscritos, eu postei um vídeo novo, vocês entram lá no meu canal, vai estar a série de vídeos que eu coloquei para vocês. Então é importante estar inscrito para poder ir participando e poder ir se atualizando em relação aos vídeos que eu for postar para vocês, tá certo? Então a aula de hoje acaba por aqui. Tchau, pessoal, até a próxima.